Muito bem, vamos fazer uma questão agora, dentro da parte de raciocínio lógico, onde a gente vai ter que construir aqui uma tabela, né? É uma questão que, quando você domina bastante o conteúdo, você não precisa construir a tabela, mas eu vou construir até para a gente treinar, entendeu? E eu acho que fica mais claro você ter o entendimento da questão quando constrói a tabela, beleza? Então vamos lá, a questão fala o seguinte. A quantidade de linhas, então aqui nós temos a pergunta do problema, ó, né? A quantidade de linhas da tabela da proposição. Aí nós temos essa sentença aqui, ó. Tá vendo? Que nós vamos ter que construir. Em que P, Q e R são proposições simples, certo? E independentes entre si, que apresentam o valor lógico falso. Nós vamos construir a tabela verdade e nós vamos ter que descobrir quantas linhas que essa tabela possui com valor lógico falso. Beleza. Primeiramente, como nós vamos construir a tabela, eu vou até projetar a sentença aqui, ó, se P, então, Q ou R. Para ficar mais completo, por exemplo, eu vou colocar um parênteses aqui, ó. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar aqui o ou, depois nós vamos trabalhar o se e então. Existe uma regra de precedência entre os conectivos lógicos. Então, o ou a gente faz antes, depois a gente trabalha o se e então. Beleza? Então, o esquema é o seguinte. Para você construir a tabela, a primeira coisa que você tem que lembrar, a quantidade de linhas que essa tabela vai ter. E aí, para isso, nós temos a fórmula 2 elevado a n, certo? Esse n aqui da nossa fórmula é justamente a quantidade de sentenças simples que a nossa sentença composta possui. Então, olhando toda a nossa sentença, ela possui 3 sentenças simples. A sentença P, Q e R. Então, você tem aqui, ó, 2 ao cubo, isso é igual a 8. Ou seja, nós vamos construir uma tabela de 8 linhas. Então, vamos colocar isso em prática. Vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui a primeira coluna P, a segunda coluna Q e a terceira coluna R, uma vez que são 3 sentenças simples, uma coluna para cada. Só que toda vez que você constrói uma tabela de 8 linhas, você precisa entender sempre que as 3 primeiras colunas são sempre iguais. Então, nesse caso aqui, ó, a coluna 1, você sempre vai colocar 4 Vs e 4 Fs, certo? Você sempre vai fazer isso. A segunda, você alterna de 2 em 2. Então, nós temos aqui 2 Vs, 2 Fs, 2 Vs, 2 Fs. E a terceira, você alterna de 1 em 1. Então, vou pôr aqui, ó, V, F, V, F, V, F, V, F. Pronto. Aí, feito isso, tá? Então, toda tabela que você construir de 8 linhas é nesse formato. As 3 primeiras colunas são sempre iguais. Vamos fazer o que está no parênteses primeiro, ó. Nós vamos pegar Q ou R. Ou seja, nós vamos relacionar a coluna do Q e a do R, aplicando a tabela verdade do OU. Pela tabela do OU, nós temos que V com V é verdadeiro, V com F é verdadeiro, F com V é verdadeiro, F com F é falso. V com V é verdadeiro, V com F é verdadeiro, F com V é verdadeiro, F com F é falso. Aí agora nós vamos fazer o seguinte, a gente já consegue fazer toda a nossa sentença, ó. Se P, então Q ou R. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos relacionar essa coluna do P, então você não pode errar a coluna que você vai trabalhar, certo? Com a coluna do parênteses, Q ou R. Então, você vai relacionar as duas, aplicando a tabela verdade do se e então. Então, vamos lá. Pela tabela do se e então, V com V é verdadeiro, V com V, verdadeiro,
V com V, verdadeiro. E agora, ó, V com F, falso, Vera Fischer. Agora, F com V, verdadeiro, F com V, verdadeiro, F com V de novo, verdadeiro, e F com F, verdadeiro. Então, aqui ó, nós temos a coluna final da nossa sentença. E aí a gente volta na pergunta do problema. Tá vendo aqui, ó, quantas linhas da tabela que possui o valor lógico falso? Então, nós temos aqui, ó, uma linha da tabela que possui o valor lógico final falso, tá certo? Então, a resposta, nesse caso aqui, correta, ficou a letra A. Então, assim, é um tipo de questão, né? Tem casos que a banca pergunta só o número de linhas, tem casos que ela pode fazer essa mesma pergunta, onde você tem que construir a tabela, geralmente com 4 linhas. Então, você precisa ficar atento a esses detalhes, beleza? Então, finalizamos a questão. Até a próxima.